Aí. Olá. Oi, Cláudia. Tudo Acho que deu bem? certo agora. Tá. Acho que deu certo, mas não vamos comemorar ainda. É, Calma. esperar dar o horário. Tá bom. Falta um minutinho Você tá me e a ouvindo gente já. bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo Tá. bem? Sim, sim. Tá invertido já. Já. Agora. Não tá mais. Tem um delay. Bom, deu 7 horas, então vamos começar. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo aí que está nos assistindo, as pessoas que ainda estão entrando. Pedir desculpa mais uma vez pela tentativa falha, né, da live de terça-feira. Mas que bom que todos puderam esperar e estar com a gente hoje aqui nessa live. O tema de hoje é bem interessante, são terapias integrativas e saúde ocupacional. E a gente vai receber a Cláudia. Para quem vou falar um pouquinho sobre o currículo da Cláudia, para quem não conhece. Ela é enfermeira do trabalho, com mais de 10 anos de formação. Ela tem MBA em Gestão de Serviços de Saúde pela Universidade de São Paulo. Ela é auditora interna ISO 9001, 18001 e 45001 pela SGS. Ela é terapeuta integrativa com ênfase em acupuntura e medicina tradicional chinesa. Ela possui uma vasta vivência corporativa em saúde ocupacional e auditoria de empresas multinacionais americanas, europeias e brasileiras. Ela trabalha em gestão de pessoas e prestadores de serviços, saúde e segurança ocupacional. Ela trabalha também com implantação de programas de qualidade de vida voltados para a saúde física e mental dos funcionários. E, além de tudo, ela é entusiasta da saúde ocupacional como parte integrante do negócio, visando a redução de custos, utilizando as práticas integrativas como recurso. Para quem não me conhece também, eu sou advogada aqui no escritório Holanda Advogados. Eu sou responsável pela área trabalhista e previdenciária. E agora eu vou passar a bola para a Cláudia para ela contar para a gente um pouquinho da trajetória dela. Obrigada, Vitória. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela presença, por estarem aqui com a gente, para aqueles que ficaram na terça-feira passada aguardando a gente tentar resolver essa questão da tecnologia, que agora a gente sabe que é um desafio enorme, né? A gente conseguir trabalhar com todas essas questões tecnológicas. Então, obrigada por estarem aqui novamente. Bom, como a Vitória disse, eu sou a Cláudia. Apesar de toda essa experiência, eu tenho apenas 37 anos, não tenho quase 60 de experiência. Venho aí trabalhando com a saúde ocupacional há mais de 10 anos. A minha formação é enfermagem e aí eu já venho numa quebra de paradigmas, né? Porque quando você fala que a pessoa faz a graduação em enfermagem, a primeira coisa que se pensa é que ela trabalha em hospital. E a minha trajetória nunca foi hospitalar, sempre foi na saúde ocupacional. E a princípio, na saúde ocupacional, eu não sabia ao certo o que era, e eu fui descobrindo aos poucos e me apaixonando. Porque é um universo onde a gente consegue atuar de forma efetiva e principalmente no que diz respeito à prevenção de doenças, né, relacionadas ao trabalho, e principalmente a questão dos cuidados para que essas pessoas não adoeçam e não sofram nenhum tipo de acidente.
Dentro da saúde ocupacional, existem algumas vertentes também, que acho que é interessante a gente falar aqui um pouquinho, que também quando se pensa em saúde ocupacional, a primeira coisa que se vem à mente é aquela pessoa que trabalha no ambulatório, né, que fica responsável pelos agendamentos e cumprimentos de exames ocupacionais, e eu falo que a saúde ocupacional é muito além disso, né, isso é só um pedacinho, a fatia do bolo, é uma fatia do bolo da saúde ocupacional, que é uma área que trabalha de uma forma multidisciplinar, né? Então, em toda a minha trajetória profissional até hoje, eu sempre trabalhei com equipes multiprofissionais, com engenheiros, técnicos de segurança, com equipe de compras, com jurídico, com o pessoal de recursos humanos, né? Para que a gente conseguisse trabalhar de uma forma integral e conseguisse garantir a saúde e segurança dos colaboradores como um todo, né? A saúde ocupacional, ela é mais abrangente do que antigamente a gente conhecia como medicalho, né? Que era só a parte médica, né? Você não tinha escrito ali aos conhecimentos e determinações médicos, né? A saúde ocupacional, ela tem um olhar mais abrangente e multidisciplinar. Bom, Vitória, eu vou falando e aí você vai me direcionando, tá? Porque pode ser que eu, que eu extrapole um pouquinho. Bom, dentro dessa minha trajetória da saúde ocupacional, eu venho trazendo esse olhar aí de atividade multidisciplinar, que eu acredito que funcione muito, e eu devo isso às experiências que eu tive em algumas empresas que tinham esse olhar. Então, eu tive essa formação não na universidade, mas sim prática, né, de que a gente precisa trabalhar como um todo, como realmente um time, para que a gente consiga fazer um trabalho interessante e efetivo, né, e eu gosto sempre de contar dos meus cases de sucesso foi quando eu fui contratada por uma empresa que tinha recebido um TAC, um termo de ajustamento de conduta, do Ministério do Trabalho, onde eles tinham, esse TAC era por conta de exames ocupacionais. E aí eles me contrataram para fazer toda essa parte de organização para ser apresentado como medida resolutiva, né, para esse TAC. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi olhar a documentação os documentos, né, os laudos que as empresas contratadas elas tinham comprados dos prestadores de serviço, né, PTRA, PCMSO, esses laudos que são obrigatórios por requisito legal. E aí, quando eu olhei esse laudo, uma das primeiras coisas que eu percebi, vivenciando a experiência na prática, né, porque apesar de eu sempre trabalhar no âmbito mais corporativo, eu sempre gostei de ter o pé no chão na fábrica mesmo, de ir lá e verificar e ver como é que as coisas funcionam na prática, porque às vezes acontece de serem diferentes o que está no papel do que está na prática, né. E aí a gente conseguiu identificar que no documento, no PCMSO, por exemplo, todos os colaboradores de uma determinada área, de uma determinada função, eles faziam uma série de exames médicos complementares. Então, todo mundo tinha uma série de exames, porque todo mundo era exposto a produtos químicos. Mas não tinha uma análise quantitativa de quais produtos químicos eles eram expostos. E aí, como medida preventiva, o prestador falou, não, então vamos fazer todos os exames possíveis e imagináveis, porque aí a gente cobre tudo. O que pode trazer duas vias, né, duas visões. Primeiro, uma questão de desperdício de recurso, né, da empresa, porque os exames são muito caros. Segundo, um desperdício de produtividade, porque você desloca o colaborador, tira ele do seu ambiente de trabalho para ele realizar determinados tipos de exame. E terceiro, porque você tem aí um passivo trabalhista. A partir do momento que você... E aí a doutora Vitória pode dizer melhor do que eu, mas assim, a gente entende que a partir do momento que o colaborador ele faz uma série de exames, recebe equipamentos de proteção individual, a gente subentende que ele está exposto àquele determinado tipo de risco.
E aí o que nós fizemos? Conversei com o médico do trabalho, fizemos uma revisão e daí fizemos uma análise quantitativa dos exames aos quais eles estavam expostos e conseguimos identificar que a gente tinha colaboradores com a mesma nomenclatura de função, mas que eram expostos a agentes químicos diferentes. Então, eu tinha um grupo que realmente precisariam fazer aquele número enorme de exames, e eu tinha colaboradores que não precisavam fazer aquele tanto de exames. E aí, com isso, a gente adequou a documentação e conseguimos ter uma redução ali de custo de mais de 300 mil reais para a companhia, né? Então, isso é que eu falo de quando a gente trabalha de uma forma mais abrangente, né? A saúde ocupacional não só vista como algo que é para realização de exames, execução de exames para cumprimento de legislação, a gente tem aí um ganho, né? A companhia ela consegue ter um ganho maior. Bom, diga. Até um ponto que você acabou entrando, que eu ia entrar também um pouquinho mais pra frente, mas esse ponto que você entrou é importante, né? O empregador pensar na saúde do trabalhador como uma maneira de estar ali de acordo com as normas, né, do direito do trabalho, né, mas não como uma maneira obrigacional, né? Minha obrigação como empregador eu tenho que zelar pela saúde, mas como uma maneira de melhorar a produtividade daquele empregado, melhorar também com isso a lucratividade também da empresa. E também, Cláudia, acho que até entra um pouquinho aí nesse aspecto, a questão até que é super atual, que hoje em dia a gente chama de compliance trabalhista, né? Para quem não sabe, o compliance ele não envolve somente a questão fiscal, tributária, ambiental da empresa, né? A gente ouviu muito aí ultimamente na questão do práticas anticorrupção, né? E o papel do compliance nisso, mas o compliance também ele pode ter um viés trabalhista, né? Que é realmente estar de acordo com as normas do direito do trabalho. E a empresa ele vai implementar medidas para resguardar a saúde do trabalhador, né, e evitar aí aquilo que você falou, um passivo trabalhista, até a questão de um eventual acidente de trabalho, né, que está passado durante alguns meses, né, do trabalho. Depois, quando ele volta, ainda tem a questão da estabilidade do trabalhador. Outra coisa também que quando ocorre o acidente de trabalho da empresa, aumenta também os encargos tributários, né, que essa empresa pagar. Também o INSS muitas vezes acaba também entrando com uma ação de regresso contra a empresa, visando o pagamento daquele benefício que ele pagou, justamente porque a empresa não teve o zelo necessário para evitar aquele acidente de trabalho. E acho que é mais ou menos isso, né, Cláudia? A empresa zelar pelo funcionário, ter aquele cuidado, não somente também com relação ao acidente propriamente dito, o acidente físico, né? Mas também a questão da doença do trabalho, né? E hoje em dia também. E hoje em dia tem uma síndrome que está super na moda, né? Todo mundo fala por aí, que é a síndrome de burnout. Você já chegou a ter algum caso? Conta pra gente aí que você já chegou a ter essa burnout. Eu concordo com tudo que você citou, e tem também uma questão de responsabilidade social da companhia, né? A companhia, as companhias que são mais sérias, elas pensam nessa questão da responsabilidade social, do quanto que o colaborador ele está se sentindo parte integrante das políticas da empresa. Relacionado ao burnout, eu tive em algumas situações, e eu tive uma situação em especial comigo, né? Então, eu vivia nesse mundo corporativo, onde eu trabalhava muito, eu era workaholic
a subida, aquela pessoa que não desligava o celular nunca, aos finais de semana estava sempre trabalhando. Eu tinha insônias recorrentes, então eu levantava às 3 da manhã e já ia para o trabalho, né? Já ligava o computador e já começava a responder os e-mails. Até que um dia eu tinha uma apresentação num outro estado. Eu fui pegar o primeiro voo aqui em São Paulo para ir para Minas. Chegando no aeroporto, eu não consegui entrar no voo. Eu tive uma crise de pânico, um acesso de choro, e eu fiquei por mais de 4 horas dentro do aeroporto, sem conseguir, em estado catatônico, sem conseguir saber ao certo o que eu fazia, se eu ligava para alguém, as pessoas me ligando, querendo saber como é que eu estava, se eu já tinha chego lá ao meu destino. E eu estava indo para uma apresentação, para um treinamento, que era corriqueiro da minha atividade, não era nada extraordinário, mas realmente eu estava vindo num ritmo muito intenso. Eu tinha cerca de 300 pessoas lá me aguardando, e eu não consegui chegar. Meu marido, ele conseguiu me buscar e tal, e aí eu fui ao médico, comecei um tratamento psiquiátrico, né, porque realmente naquele momento eu estava precisando de ajuda. E eu acho interessante a gente trazer esse ponto, assim, sabe, Vitória, porque quando a gente fala em primeiro, identificar que a gente não está bem, e segundo, que a gente precisa de ajuda médica, e principalmente quando a gente fala da especialidade psiquiátrica, existe um certo preconceito sobre isso, né? Quando, na verdade, uma especialidade médica como cardiologista, como endocrinologista, como ginecologista, como qualquer outra, né? E as medicações são medicações. É hipertenso, ele precisa receber medicação. A pessoa que tem algum distúrbio bioquímico por conta de um estresse elevado, que é um distúrbio bioquímico, também precisa tomar algumas medicações para ter essa modulação, né? Essa redução do estresse. Bom, então, de toda essa crise assim, que eu tive, o que eu comecei a perceber? Depois que eu entrei, que eu comecei a fazer o tratamento, eu percebi que eu estava num estresse elevado, assim. O burnout ele é causado por um estresse crônico elevado. E o estresse crônico elevado, ele tem alguns sinais e sintomas aos quais eu tinha, só que eu negligenciava, né? Então, o que eu tinha de principais sinais e sintomas? Eu tinha uma insônia horrível. Então, assim, e para mim aquilo já tinha sido incorporado à minha rotina, né? Então eu sabia que todos os dias às 3 da manhã eu estava acordada. Se eu dormisse às 9 às 3 eu estava acordada, se eu dormisse às 10 às 3 eu estava acordada. E ao invés de eu tentar dormir, né, de eu tentar retomar a minha qualidade de sono, eu já aproveitava, falava, não, já que eu estou acordada, vamos já começar o dia mais cedo. Então eu acabava desrespeitando os limites do meu corpo. Eu tinha uma instabilidade de humor muito grande, então um processo de irritabilidade muito grande, né, que também é muito característico, né, compulsão alimentar, então eu passava o dia inteiro sem comer, e aí comia só à noite, e aí quando comia à noite eu ia descontar todo aquele... Exato, né? Às vezes nem era tanto uma montanha, mas a qualidade nutricional dos alimentos era horrorosa. Então era pizza, era coisas rápidas e normalmente doces e que traziam maior saciedade, né? Uhum. E isso durou pelo menos uns 5 anos, né? Todo esse processo que eu vim aí desrespeitando o meu corpo, ele durou mais ou menos uns 5 anos. Até que eu tive essa crise e comecei a enxergar a forma como eu levava a vida, né, e a forma como eu levava a minha interação entre vida pessoal e trabalho, eu comecei a enxergar de uma outra forma. Tive um ganho de peso, que também é um sintoma da síndrome de burnout, né, do estresse crônico, né, e eu acho importante a gente reconhecer e falar isso. Então eu tive um ganho de mais de 30 quilos em peso, e isso acaba
interferindo em outras coisas, articulações e dores e cansaço. Então eu tinha todos esses sintomas, mas eu negligenciava. Dor de cabeça, toma um remédio, você melhora. Tá cansada, toma uma Coca-Cola e você dá uma animada. E assim eu ia vivendo, sabe? Essa questão da insônia, tive a apneia do sono, então essa questão da insônia eu vim ali levando como algo que podia depois eu tomava um chá, eu tomava uma medicação e melhorasse, até que eu tive esse momento em que meu corpo falou, chega, você precisa parar. E aí, quando a gente pensa nesses sinais e sintomas que a gente acaba negligenciando, eu pesquisando, eu trouxe uma estatística que eu acho bem interessante, quando a gente fala da questão do estresse, né? O estresse, ele é natural do ser humano. O ser humano, ele precisa do estresse, né? Precisa ali da eliminação, da produção de hormônios que produzem estresse para nos deixarem alerta. Só que ele, quando prolongado, ele acaba trazendo alguns sinais e sintomas maléficos para o nosso corpo. E esses sinais e sintomas, eles vêm através de distúrbios bioquímicos. Então, você tem lá uma série de hormônios que começam a ser produzidos pelo corpo e promovem na pessoa aumento de peso, retenção de líquido, taquicardia, agitação mental, o cortisol, por exemplo, que é um hormônio que a gente produz normalmente, mas quando ele está num pico muito elevado, você acaba diminuindo a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, então você dorme mal, tem uma qualidade de sono menor, né? Então é realmente um distúrbio bioquímico. E quando a gente olha para a estatística mundial, para a estatística brasileira, a gente tem hoje cerca de 100 milhões de pessoas diagnosticadas, isso numa pesquisa que foi feita em 2018, diagnosticada com um burnout. E ampliando essa estatística para nível mundial, o Brasil está entre os 8 países com maior número de pessoas com esta síndrome. Né? Ele está na frente dos Estados Unidos, está na frente da China, e isso, a longo prazo, é quase um problema de saúde pública, né? Porque esses afastamentos, esse adoecimento, eles custam hoje para o SUS cerca de 6 milhões de reais. Então, realmente é um problema de saúde pública, né? E o que a gente precisa trabalhar é nessa questão, o que eu vejo que a gente precisa trabalhar é principalmente nessa questão dos... como ele é uma doença que é crônica, que lá na frente é que ela vai trazer os sinais e sintomas, então a gente precisa trabalhar antes, né? Em medidas preventivas que ajudem as pessoas, primeiro, a identificar esses sinais e sintomas de estresse, e segundo, as próprias companhias, né, as próprias empresas, a internalizar algumas medidas de controle e observação e diagnóstico mesmo dos próprios colaboradores, para que eles não cheguem a esse ponto, né? Na minha experiência pessoal... Esse gancho aí da estatística e tal, assim... Na sua opinião, qual que é o papel da empresa? Não digo assim, empresa com companhia, mas assim, os colegas de trabalho, os familiares, amigos, qual que é o papel dessas pessoas? Tem como uma pessoa de fora, um terceiro, um familiar, ajudar em algum sentido? Tem. E assim, da minha experiência pessoal... a minha família foi muito importante, né? O apoio deles foi muito importante, porque eles sabiam que eu estava nesse processo, né? Que não era saudável. E o fato deles falarem para mim, olha, isso não tá bom, não tá saudável e tal, era uma coisa que para mim vinha como uma forma negativa. Mas no momento em que eu tive esse episódio, que eu chamo de episódio, né, que marcou, tem uma Cláudia antes e uma Cláudia depois do aeroporto. Depois que eu tive esse episódio, foi fundamental o apoio deles, né, porque eles poderiam ter muito bem ter dito para mim, olha, tá vendo, eu te avisei que não tava legal, e não, pelo contrário,
houve todo um acolhimento, né? E entenderam que eu estava passando por um processo, que eu estava doente e passando por um processo de cura, de tratamento, que acarreta até hoje. Na companhia, na empresa, eu também tive um apoio assim sensacional do meu gestor, de um dos meus gestores, né? Que me chamou para conversar e me deu uma série de possibilidades de eu fazer home office, de eu reduzir realmente minha carga de trabalho. Eles já tinham me alertado de que eu estava vindo num ritmo muito intenso, mas a questão do workaholic é um vício, né? Como qualquer outro tipo de vício, então você precisa passar por um detox, né? E tudo isso eu aprendi há pouco tempo, tá? Não, eu aprendi na prática, né? Então, eles conseguiram me ajudar nesse processo de detox. E eu consegui aprender a trabalhar somente dentro da minha carga horária, fazer o que estava ao meu alcance, trabalhar com os processos de frustração, né? Então, assim, eu digo que eu tive sucesso porque eu tive gestores muito bem preparados, mas eu entendo que isso não é recorrente, né? Não é uma coisa comum. E até pouco tempo Acho a que pelo Fiocruz. vira uma raridade. Exatamente. Até pensando nessa questão de pandemia e pós-pandemia, né? Porque realmente a gente tem aí um prognóstico de um número aumentado de pessoas com algum tipo de comorbidade emocional, né? A Fiocruz lançou uma cartilha chamada Cartilha de Saúde Mental para Gestores, que depois, se vocês quiserem, a gente pode até deixar no link e tal. E ela traz alguns passo a passos mesmo para os gestores identificarem nos seus colaboradores toda essa questão todas as questões emocionais, né? Então, eu acho que uma coisa que ela traz muito interessante, que é você manter um ambiente confiável. Então, você realmente manter um ambiente onde o colaborador ele consiga dizer o que está acontecendo com ele, que é uma coisa muito difícil, né? Normalmente a pessoa ela quer continuar trabalhando e tal. E um outro ponto extremamente importante é a questão de você ter uma rede de apoio, uma rede de direcionamento, tá? Então, como é que funciona? Uma coisa que eu sempre falo é que você tem que ver direitinho a pergunta que você vai fazer, porque dependendo da resposta, você não tem o que fazer com aquela resposta. Então, quando o gestor ele for identificar no seu colaborador que ele precisa de ajuda, ele já tem que ter uma retaguarda, né, para onde encaminhar e acompanhar e apoiar esse colaborador. Né? Então, eu acho que sim, as pessoas de fora precisam, elas têm como ajudar, principalmente alertando aquela pessoa que está dentro daquele ciclo vicioso, porque realmente hoje eu consigo identificar no quanto que eu estava fazendo mal para mim, para os meus familiares, porque o convívio familiar acaba sendo muito tóxico, né? Porque você está sempre imbuído naquela coisa do trabalho. Mas e entender, e acho que assim, entender que aquilo era um momento, ok, passou, sem julgamentos, vamos começar um novo momento daqui para frente. Ô, Cláudia, o tema da live é a questão da terapia integrativa, né? Mas assim, muitas vezes pequenas atitudes da empresa, da organização, dos colegas de trabalho podem fazer a diferença, né? No momento ali de muito estresse. Então, assim, a gente tem que estar que o funcionário feliz é um funcionário produtivo, mas nem sempre a empresa necessita gastar um dinheiro excessivo para manter a felicidade do funcionário, né? Então, às vezes são pequenas coisas muda o cotidiano daquele funcionário, muda a percepção dele sobre seus colegas de trabalho, sobre a entidade produtiva em si mesmo. Então, até muitas vezes tem algumas empresas que às vezes disponibilizam uma salinha de descanso, né, justamente para o trabalhador conseguir recuperar ali,
a sua saúde mental, né, que se desgasta ao longo da jornada de trabalho. E além disso, também, Cláudia, quais outras práticas que são simples, muitas vezes de baixo custo, que o empregador pode disponibilizar dentro da sua empresa? É comum a gente ver principalmente essa questão das salas de descompressão nos escritórios de comunicação ou criativos, né? Onde existem lá ambientes para realmente eles fazerem esse processo de descompressão para conseguir continuar produzindo. Dentro das práticas integrativas, que na verdade são práticas que elas trabalham em conjunto com a medicina ocidental, né, com as práticas que hoje já estão dentro dos ambulatórios das empresas e dentro das que já são mais conhecidas. A gente tem, e essas práticas integrativas, só para a gente fazer um parêntese e contextualizar, elas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, são todas elas têm evidência científica, então não tem nada de holístico, de esotérico, né? Na verdade, elas são holísticas porque elas avaliam o indivíduo como um todo, né? Diferente da medicina ocidental, né? Que a gente identifica, avalia o indivíduo por segmentos, né? Então, você está com um problema na mão, você vai no ortopedista especialista em mão. Dentro das práticas integrativas, se você tem um problema na mão, a gente vai olhar você como um todo, como é que você dorme, seus hábitos alimentares, suas excreções, e isso como um todo. Então, as práticas integrativas, elas visam isso, identificar o indivíduo como um todo. E dentro das companhias, uma das principais práticas integrativas que a gente vê no processo de implantação e que vem dando muitos resultados é a meditação, né? Meditação, mindfulness, que é você estar ali no momento presente, fazendo com atenção plena naquilo que você está fazendo, né? E aí, quando a gente fala em meditação, a primeira coisa que a pessoa fala é: eu não consigo meditar. Eu sou muito agitada, eu não consigo meditar. E é verdade. Imagina também que é ficar assim, né? Exato, que é aquela coisa zen, fazendo om. Tem essa prática também, né? Existe esse tipo de prática. Mas existem outros recursos que chegam no mesmo objetivo da meditação, que é a atenção plena naquilo que você está fazendo, né? Uma delas é desenhar, outra delas é pintar, né? Fazer pinturas. A gente tem alguns exemplos de mandalas, né, que as pessoas pintam, que ali a gente consegue ter que para quem já tentou pintar uma mandala, sabe que é um desenho extremamente grande, complexo, que você fica lá horas para conseguir preencher toda uma mandala. Na verdade, aquilo tem um significado, né? Cada quadradinho você está tendo ali uma atenção plena exatamente naquilo que você está tendo. Eu tive uma experiência onde nós íamos fazer uma campanha sobre o Outubro Rosa, e aí o público da companhia era um público, na maioria, masculino, mas que das poucas mulheres que tinham no escritório, era um público que fugia da faixa etária de fazer os exames preventivos, então era um público relativamente jovem. Eu falei, como é que eu vou atingir esse público, né? Não só com palestras, né? Que palestras são bacanas e tal, instrutivas, mas eu queria algo a mais, assim. E aí, o que nós fizemos? Eu chamei uma ONG para ir para a empresa e nós fizemos uma oficina de lenços, onde eles pegaram os lenços, as colaboradoras, elas pegavam os lenços, customizavam os lenços, né? E escreviam cartas para as pessoas, para os pacientes que iam receber esses lenços. Foi extremamente interessante porque em um dos escritórios essa atividade ia durar cerca de 1 hora, né? E nós tivemos a duração de 3 horas dessa atividade. Por quê? Porque elas ficaram ali tão concentradas, desmarcaram reuniões, sabe? Foi muito interessante ver o quanto para elas foi benéfico esse momento onde elas puderam ficar com elas mesmas, sabe? Ali envolvidos numa atividade. Então, isso é uma prática integrativa, né? O trabalho manual, né?
Uma outra coisa que as práticas ela traz, e numa das companhias em que eu atuei, eu vi um efeito muito benéfico, era a acupuntura, né? Então eu trabalhei numa empresa onde era disponibilizado para todos os colaboradores um acupunturista, e a acupuntura ela trata não só as doenças físicas, mas também as doenças é, energéticas, né? Ou psicossomáticas, emocionais. E então, com isso a gente conseguiu identificar dentro dessa empresa uma redução enorme na sinistralidade do plano de saúde, né? Porque o colaborador, ao invés dele ficar ali perdido no pronto-socorro, né? Que para o plano de saúde é um dos maiores custos, ele já era direcionado para o ambulatório, e dentro do ambulatório a gente conseguia identificar se aquele era um problema que eu precisava de uma intervenção médica, ou se com algumas terapias eu já conseguia trabalhar em cima dele. A gente teve, eu participo de um consórcio, que é o Consórcio Brasileiro de Pesquisadores em Práticas Integrativas, que é um pessoal da USP, e eles lançaram um boletim muito interessante essa semana, onde foi feita uma roda de aromaterapia. E essa roda de aromaterapia foi feita no Rio Grande do Norte, no CAPS, né, que é o Centro Diagnóstico. E nessa roda, eles utilizaram os óleos essenciais para tratamento de ansiedade, né? Que também a gente vê aí um resultado muito grande. E essa questão de óleos essenciais está chegando no Brasil há pouco tempo, né? Chegou no Brasil há pouco tempo, também é uma prática reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e recomendada pelo SUS. Mas na Europa, principalmente na França, ele já é difundido e utilizado há muitos anos, né? Então a gente está aqui trazendo algumas práticas lá do Ocidente, né? O Brasil, como sempre, aí entrando no finalzinho da fila, né? Mas tá entrando, tá indo, né? E assim, né, Sim. Cláudia, a gente acaba remetendo tudo isso que a gente está comentando aqui, a gente sempre acaba remetendo àquela questão do primordial do ser humano, né? Que infelizmente é tudo questão de cultura, de educação. Então, assim, muitas vezes também aquela pessoa que sofreu um certo abuso, né, ela vai acabar se tornando um abusador. Então, se eu sou funcionária de alguma empresa, a hora que se eu tiver a oportunidade de criar minha própria organização, talvez como eu tenho essa bagagem de ter tido uma relação de trabalho, eu digo abuso, mas nem sempre é uma coisa assim muito virtuosa, né? Mas a questão de a falta no pagamento de alguns direitos trabalhistas, né? Então, eu acabo vindo com essa bagagem e eu acabo tratando os meus funcionários daquela maneira, né? E, infelizmente, isso é uma coisa, é algo muito recorrente, né? Hoje em dia, até a gente brincou, mas poucas empresas têm esse... A gente fala compliance, né? Mas o programa nesse sentido, assim, você não precisa praticar todas as medidas que envolvem ali um programa de compliance, mas só dentro dos encargos, já é difícil realmente, né, uma empresa vir com essa bagagem, né? E, e a gente percebe também que os outros países, né, principalmente a Europa, que são países mais que tem uma cultura nesse sentido assim preventivo, né, já vem aí implementando várias medidas e a gente já está caminhando, né, a passo Gente. de formiguinha. E, mas assim, Cláudia, eu tô trabalhando numa empresa que o meu empregador não tá nem aí para ninguém, sozinha. O que que eu posso fazer? Ah, eu não te ouvi, travou aqui para mim. Um funcionário de uma empresa que está tendo alguns problemas, um estresse excessivo, o que que ele sozinho poderia fazer, ou até em grupo?
É, é, primeira coisa é primeiro reconhecer que aquilo que está, identificar o que está acontecendo com você e assumir que não está bem, que você não está bem, né? Esse é o primeiro passo. Procurar ajuda médica ou ajuda de especialistas, né? Conversar com gestores, então ter uma conversa franca com o seu gestor, com os recursos humanos da companhia, né? E dentro de algumas práticas complementares, claro, à avaliação médica e principalmente de um psiquiatra, né? Adotar alguns estilos, algumas técnicas de estilos de vida que lhe tragam qualidade. Então, praticar atividade física, né? Fazer procurar um terapeuta complementar para identificar a necessidade de algum floral, ou aromaterapia, ou a própria meditação, a própria yoga, a própria acupuntura, né? Então, assim, a gente tem uma série de recursos que a pessoa, ela pode, que está aí disponível, tanto na rede privada, né, quanto na rede pública, né, para aqueles que não têm tantas condições. Então é importante a gente falar que o SUS ele tem essas técnicas integrativas, claro que não todas em todas as unidades básicas de saúde, mas na sua maioria. Isso é um programa grande, e se a gente gerar demanda, eles podem até ampliar esse programa, né, essa política. Mas acho que o principal passo é a pessoa identificar que ela não está bem e assumir que não está bem. E tá tudo bem não tá bem, né? Tá tudo bem, você não precisa estar bem o tempo todo, né? Mas procurar ajuda, né? Procurar ajuda. E acho que é isso, assim, acho que o principal é a pessoa identificar que ela não tá bem e procurar ajuda. Ô, Cláudia, e trazendo aí para a atualidade, na questão da pandemia, todo mundo aí trabalhando no home office, como o estresse excessivo, principalmente para as mulheres, né, que tem que trabalhar, tem que muitas vezes cuidar da casa, muitas vezes auxiliar as crianças ali no aprendizado também. Você tem algum caso que poderia trazer? Eu tive, logo no começo da pandemia, eu tive uma experiência na empresa onde algumas mães começaram a entrar em contato comigo, dizendo, foi logo no primeiro mês, dizendo que não aguentavam mais, que estava muito extenuante, estavam muito cansados, muito estressados, exatamente porque tinha uma sobrecarga de trabalho muito grande, e principalmente no início da pandemia, quando a gente não sabia direito, a gente estava ainda em processo de adaptação, né, tanto dos recursos tecnológicos para trabalho em home office, quanto da adaptação das crianças, então estava todo mundo em casa, todo mundo convivendo junto, num mesmo ambiente, fazendo atividades diferentes, e as famílias normalmente não estavam acostumadas a ficar tanto tempo juntas, né? É muito comum a gente sair cedo, deixa a criança na escola, chega tarde, todo mundo janta e dorme. Aí passar o dia inteiro dentro de casa e conciliar as atividades domésticas com as atividades de auxílio das crianças na escola, na aula, com os compromissos de trabalho, aquilo estava gerando uma ansiedade, um estresse muito grande, né? Então, era muito comum a gente ter reuniões e calls e conferências o dia todo, inclusive em horário de almoço, né? Porque estava todo mundo com a agenda lotada, o pessoal desligava a câmera e almoçava, terminava de almoçar e ligava a câmera para continuar na reunião. E aí eu comecei a receber algumas mães que não aguentavam mais. E aí eu tive uma gestora muito, muito humana, assim, que eu levei esse tema para ela, falei, a gente precisa desenvolver alguma coisa para elas começarem a desestressar, porque senão elas não vão aguentar essa sobrecarga. E aí a gente entrou em contato com o time de RH e foi montada uma comissão, e dentro dessa comissão
foram identificados foram implantados uma série de programas. Uma delas foi de mindfulness para as mães e para as crianças. Teve um outro programa nós montamos, na verdade, um chá, né? E tinha um chá da tarde, onde as mães, elas entravam, as pessoas que queriam entravam, e ali a gente levava alguns temas corriqueiros do dia a dia, e eram também levadas algumas práticas integrativas, né? Então tinha lá mindfulness, tinha culinária, e o que eu achei mais interessante foi essa questão da troca, né? Então quando você troca experiências, quando você mostra para o outro que ele tem um problema, mas que esse problema não é só dele, que você tem problemas semelhantes, ele acaba tendo uma redução desse estresse, né? E redução dessa frustração. Então ele percebe que não é só com ele que isso está acontecendo, que isso está acontecendo como um todo, né? Que tá tudo bem, que uma hora as coisas vão se resolver. Eu tive uma experiência interessante onde uma das mães falou, nossa, mas a minha casa tá uma bagunça e eu tenho reunião e não consigo dar conta de tudo, tal. Eu tirei uma foto da minha sala, que também tava uma bagunça, e mandei para ela. Aí ela me respondeu, nossa, agora eu tô feliz, porque eu não sou a única. Então, assim, foram pequenas estratégias que eu achei muito interessante que a companhia ela adotou para acolher esse momento, né? Então eu acho que se fica uma mensagem de todo esse processo é que a gente não precisa se cobrar tanto, né? Neste momento, enquanto está todo mundo nesse processo de adaptação, a gente não precisa se cobrar tanto, porque tem aí um prognóstico do pós-retorno, né? Então, essas pessoas que ficaram, as pessoas que estão ainda, né, em quarentena e precisam ficar em quarentena, né, já está aí há mais de 6 meses, as crianças estão em casa e agora que estão passando por um processo de adaptação de estarem em casa, então já estão acostumados com os recursos tecnológicos, com a escola, com a falta dos pais, porque os pais estão em casa, mas não estão trabalhando, né? Então, agora que elas estão entendendo isso, a gente vai passar por uma segunda fase, né? Que é a fase da mudança, que é o retorno. Então, já tem algumas pessoas que estão voltando para as atividades de trabalho e as crianças não estão, porque as escolas estão fechadas. Então, a gente está vivendo por fases, assim, todo um processo estressante e extenuante, que com certeza a gente vai ver lá na frente, né? Os efeitos de tudo isso. Eu acho que a mensagem que fica, não somente na questão da pandemia, mas no geral, nas relações de trabalho em geral mesmo, é o papel de todos, né? Então, assim, a minha relação com o meu colega de trabalho, a minha relação com o meu superior, ela é a relação do meu superior com o superior. Então, vem em grupo, né? E é algo que a gente não... O ser humano é, infelizmente, um ser muito egoísta, né? Então, acho que também uma lição que fica de tudo isso é a questão da empatia, né? Que é uma palavra que está super na moda hoje em dia, não se falava em empatia há um tempinho atrás, né? Agora tudo é empatia, empatia. Mas é justamente isso mesmo, né? É você mostrar para o outro o seu problema. Eu também tenho um problema, você tem um problema, eu também estou com um problema. E eu também não estou conseguindo resolver, então tá tudo bem se você não conseguir resolver seu problema. É mais ou Exato. menos assim, né? E é importante também o papel da empresa nisso tudo, né? Justamente porque no direito do trabalho o funcionário e a empresa eles não ficam numa relação de igualdade, né? A empresa, por todos os recursos que ela tem, então não somente financeiro, mas o acesso que ela tem a, por exemplo, advogados e influências, né? Então a empresa ela está num patamar muito acima do empregado, né? E só que ela acaba esquecendo que o empregado tem um papel muito importante naquela cadeia produtiva. Então ele tem Exato. que trazer esse empregado para
a ter aquela consciência de que eu faço parte dessa empresa. Eu não estou aqui porque para ganhar dinheiro, para prestar serviço e receber uma contraprestação. Não, eu estou aqui porque eu faço parte. Eu trabalho numa montadora, eu tenho que ter aquele pensamento de que eu estou ajudando as pessoas a se locomoverem, né? Então, assim, é fazer parte, é vestir a camisa, e o empregador tem um papel muito importante nisso, né? Que é trazer o funcionário de corpo e alma para aquele negócio e zelar pela saúde dele e, consequentemente, isso diminui muito a questão dos passivos, né? Uma coisa leva a outra, né? É uma estratégia mesmo, né? Porque você, a partir do momento que você investe na qualificação profissional do seu colaborador, você dá boas condições de trabalho, você dá uma boa remuneração, né? Ele não vai querer sair de lá, né? Ele vai fazer de tudo para se manter na companhia e para se manter produtivo, né? Então é realmente um investimento. Por isso que eu volto, sem ser prolixa, mas sendo, de que saúde ela tem que fazer parte do negócio mesmo, porque um funcionário ele é saudável, ele produz mais, ele é mais feliz, ele traz mais recursos para a companhia, né? Ele não quer sair da companhia de forma alguma. Mas para isso você precisa de investimento, né? Investimento em pessoas, investimento em tecnologia, investimento em qualidade dos serviços que você presta para que você disponibiliza para aquele colaborador, né? Então é parte do negócio, tem que fazer parte do negócio. Ô, Cláudia, então vamos encaminhando aí para o encerramento, né? O tempo passou tão rápido, Muito né? rápido. Desse live. Se alguém tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu abordar ou algum apontamento que a gente não conseguiu nem dar uma pincelada, pode mandar para a gente por direct, tanto para o Instagram, @HolandoAdvogados, quanto para o Instagram da Cláudia, né? Pode mandar para a gente via direct. E, Cláudia, por favor, nos brinde com seus esclarecimentos finais. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre esse tema, que eu acho extremamente importante, né? A gente trazer aí um olhar diferenciado da saúde ocupacional, ela como integrante de parte do negócio, técnicas integrativas que podem estar agregando as companhias, né? Com baixo custo e alto impacto, né? E são técnicas comprovadas cientificamente. Eu acho que abre um olhar para a gente do que implantar, de como implantar, e que de repente, a gente não precisa de recursos, de um custo, um gasto com recursos tão altos para a gente ter ali o colaborador bem cuidado e, como você bem disse, do lado da companhia, né? Bom, eu fico à disposição para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta. E espero que eu tenha passado assim essa mensagem, né, de que a gente, tanto como pessoa, primeiro que nós como pessoas estamos todos sujeitos a qualquer tipo de momento em que não estejamos bem. E tá tudo bem, né? Por isso que eu acho que foi interessante trazer esse relato pessoal da experiência que eu tive com o burnout, né, de toda essa vivência de workaholic e agora num outro momento, né? Mas o mais importante é você se respeitar, né? Respeitar os limites do seu corpo, né? Então, comece a observar mais como você faz as suas rotinas, como é que você lida com essas questões de trabalho, como você lida com essa questão do seu ambiente familiar, né? Ouvir mais as pessoas que estão próximas a você, né? Quando dizem que, olha, você está trabalhando demais, né? É extremamente importante. E se não estiver bem, ok, né? Vamos buscar ajuda para depois você conseguir retomar a sua vida de volta, né?
que acho que é o mais importante, é a gente se manter com saúde. E para as companhias, ver a saúde ocupacional como uma ferramenta importante e interessante para te trazer esse diagnóstico, esse perfil epidemiológico da população que eles têm, né, que estão ali prestando o seu serviço. E a partir dessa visão, dessa análise crítica, desse perfil epidemiológico, determinar algumas técnicas integrativas ou qualquer outra que possa trazer ali um benefício para os colaboradores e uma melhor qualidade de saúde e de vida para eles. Né? Acho que essas são as mensagens. Mais uma vez, obrigada, viu, Vitória? A gente que agradece, Cláudia, a sua disponibilidade por 2 vezes, né? Imagina. Participar da live e foi muito produtiva, eu gostei bastante, tenho certeza que todos que puderam assistir também tiraram ótimos ensinamentos dos seus, enfim, você nos brindou aí com uma aula. Imagina. Aquela vez que a gente conversou no telefone, eu falei, gente, eu posso meditar. Tão simples, Pode, assim. E a gente acaba esquecendo de cuidar da gente, né? Mas acho que a grande mensagem de tudo é que a gente tem que cuidar da gente e que as pessoas que estão ali num patamar um pouco superior, né? Que são, no caso, as companhias, também tem que zelar pelos seus funcionários. E quem sabe aí um dia a gente consegue melhorar as relações de trabalho, né? Descomplicar tanto as relações de trabalho e fazer com que todos entendam que não é um custo, mas sim um investimento, né? um investimento, exatamente. E é isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E mais uma vez a gente pede desculpa pelo imprevisto aí de terça-feira, mas bom, é isso. Obrigada, Não viu, tá joia. Cláudia? Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.